Retomando então os nossos estudos do livro A Gênese, estamos no capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Nós vamos a partir do item número 12, fazendo só uma recapitulação dos itens anteriores. E provavelmente fechamos hoje esse capítulo 5 para depois entrar no capítulo que trata de astronomia. Então, lembrando que o objetivo da obra do livro A Gênese é exatamente como o próprio nome diz, Gênese significa origem, criação. Então, inevitavelmente, ao estudarmos esse tema dentro da doutrina espírita, nós temos que analisar tudo aquilo que diz respeito à nossa existência. Não apenas a questão espiritual, mas a questão também física. Em especial, o lançamento desse livro teve o propósito de trazer uma visão mais lógica, mais realista a respeito de todas as mitologias que foram criadas para explicar a origem do universo, a origem do mundo, a origem de todos os seres vivos. Em especial, a mitologia hebraica, que é exatamente aquela que nós estudamos no livro Gênesis do Antigo Testamento. Então, se aquela era a única visão que se tinha, que a massa, que as pessoas, que a sociedade de modo geral daquela época tinha sobre a origem do mundo, nós tivemos também outros pensadores que lançaram novas ideias, que algumas foram aceitas, outras foram combatidas, perseguidas inclusive, como nós já vimos nos nossos estudos anteriores. Então a gente continua analisando ainda esses sistemas antigos e esses sistemas novos, principalmente tendo como objetivo maior nós construirmos um raciocínio em torno dessa ideia. Por que isso tudo? Como nós comentamos, se nós recebemos uma instrução e nós aceitamos essa orientação, essa instrução, sem analisarmos a sua origem, como ela chegou no ponto que chegou, ela simplesmente se torna um dogma. Porque lembrando que dogma não significa apenas alguma coisa relacionada com religiões. Nós temos a ciência com seus dogmas também. Claro que hoje a ciência já não mais se desenvolve a partir de pensamentos dogmáticos, porque o pensamento científico se desenvolveu, se tornou uma realidade dentro desse universo. Então, para que alguém possa fazer uma afirmação, ele tem que mostrar logicamente como se chegou àquela conclusão. Então nós temos, como eu falei, nós temos dogmas políticos, temos dogmas religiosos, temos dogmas científicos. Tudo isso para nós continua sendo ainda, e basta a gente lembrar, por exemplo, um dogma científico fala, por exemplo, sobre a origem dos seres vivos. A ciência não é capaz de provar a origem dos seres vivos, não é capaz de reproduzir a origem da vida, ainda assim ela afirma que todos os seres vivos partiram dos seres unicelulares, que viviam na água. E é isso, em função dessa ideia, que se busca agora vida em outros planetas, em outros astros, luas inclusive, tentando achar vida microscópicas em ambiente onde existe água líquida. Um outro dogma que nós podemos afirmar também é a ideia da criação do universo, o Big Bang. Tem essa teoria do Big Bang em virtude da análise que se faz da expansão do universo, mas ninguém pode dizer categoricamente, definitivamente, que tudo começou a partir daquele ponto inicial. Então nós vemos que a ciência também tem os seus dogmas. Então o mais importante de tudo, daquilo que é possível nós analisarmos, conhecendo todo o pensamento dos antigos, das crenças, dos cientistas, dos filósofos, e a gente vai percebendo essa mudança com o passar do tempo, nós chegamos na atualidade entendendo por que nós acreditamos nas coisas que nós acreditamos hoje. E quais foram as ideias que eram corretas, que acabaram se desenvolvendo e se perpetuando, e aquelas que foram simplesmente eliminadas. Sem conhecer isso tudo, basta simplesmente dizer o universo é desse jeito e pronto. Nós aceitamos como se isso fosse um dogma.
Então, o propósito de Kardec foi exatamente fazer isso, pegar lá do passado, do tempo mais longínquo até a sua atualidade, e com essas atualizações que nós vamos também incluindo nessa nossa tradução do livro A Gênese, da editora Celde, e também com as próprias pesquisas da ciência da atualidade, nós vamos então entendendo todo o conjunto desse raciocínio. Então, nós estudamos nos capítulos anteriores, bom dia pessoal que chegou, nós vimos aqui no item número 10, falando sobre alguns desses pensadores, lá da Grécia principalmente, né, no Egito também. Então, lembrando sempre, né, que o curioso que nós vemos hoje, quando se fala em Grécia, Egito e Arábia, se nós pegarmos hoje no século XXI, nós veremos 3 países comuns, praticamente sem grande significado para o contexto mundial, salvo em um ponto ou outro, mas que no passado foram centros de grandes pensadores, centro de grande conhecimento. A Grécia hoje, por exemplo, um país em crise social, um país com dificuldades financeiras, um país que vive essencialmente do turismo, daquilo que eles oferecem, dos seus monumentos. Nós pegamos o Egito, é a mesma coisa, um país que tem ali um grau de dificuldade social, também vive principalmente em função do seu turismo. Quando a gente fala da Arábia, o que se destaca da Arábia hoje, daquela região dos árabes, nós temos ali ou o petróleo, ou nós temos a religião islâmica, onde sendo ele inclusive a origem da religião islâmica ali na Península Arábica, ou mesmo a questão dos atentados, do terrorismo e coisa e tal. Mas no passado nós tínhamos os árabes que eram grandes conhecedores da astronomia, da medicina, da matemática. Basta a gente lembrar que a álgebra da matemática foi criada, né, pelos árabes também. Quando nós falamos em equações que nós temos hoje, que se estuda, tudo hoje nas escolas, tudo teve origem ou com os gregos, as teorias da matemática, como o Teorema de Tales, Pitágoras, ou então nós vamos para a Arábia, como eu falei para vocês, né, a própria álgebra, como também o Bhaskara, também, que é uma outra equação importante para a geometria, para a equação do segundo grau, são nomes daquela época. Quando nós falamos dos egípcios, a mesma coisa. Grandes astrônomos daquela época também buscavam desenvolver esse conhecimento. E hoje, então, nós herdamos tudo isso. Então, se no passado eram grandes civilizações, grandes conhecedores, na atualidade simplesmente se perdeu. Mas os seus nomes, aqueles que eram seus expoentes, marcaram a história. Então, nós tivemos aqui, por exemplo, Tales de Mileto, que por volta do ano 600 a.C., descobriu a esfericidade da Terra, ou seja, que a Terra era redonda, a obliquidade da elíptica e a causa dos eclipses. Então, primeiro, ele deduziu pelos seus cálculos matemáticos que a Terra era redonda, analisando a incidência do Sol, o posicionamento das sombras, a obliquidade da elíptica, ou seja, ele percebeu que a Terra era inclinada. Bom trabalho, Camilo. Boa semana. Ele percebeu que a Terra era inclinada, que era exatamente isso que justificava as estações do ano, esse movimento de rotação que a Terra fazia, que trazia essas consequências da física. Nós temos os eclipses, a mesma coisa, o movimento do Sol, da Lua, um fazendo sombra sobre o outro. Então, Tales de Mileto. Aqui no rodapé nós temos uma pequena biografia sobre ele. Filósofo e matemático grego, que viveu entre 640 e 548 a.C., nasceu provavelmente em Mileto. Fundador da escola jônica, autor de uma doutrina cosmológica, em que a água representa o papel principal, e de um célebre teorema de geometria, que é o Teorema de Tales, né? É o mais antigo e mais ilustre dos 7 sábios da Grécia. Isso aqui foi tirado do Dicionário Lelo, Universal, volume 4. Então aqui nós temos que ele colocava a água como elemento principal. A gente já vai falar sobre os 4 elementos que eram a base de tudo que existia naquela época. Então, para Tales, a água era o principal. Depois nós temos aqui, então, em 160 a.C., Hiparco, de Alexandria, Egito. A gente fala em Alexandria, lembra da famosa Biblioteca de Alexandria, onde tínhamos ali livros e mais livros, papiros e mais papiros, sobre
conhecimento grego, sobre o conhecimento egípcio, conhecimento árabe também, e acabou depois sendo criminosamente incendiado, perdendo muito daquele material. Hoje nós temos a Biblioteca de Alexandria muito mais como monumento naquela região do Egito do que, infelizmente, trazendo o seu grande material. Então Hiparco inventa o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina o ano trópico e a duração das revoluções da Lua. Aí começou também a chegar na precisão dos calendários. Hoje nós pegamos os nossos relógios, acertamos, né, com horários centrais que nós temos pelo mundo afora, né, Greenwich principalmente, ele que é o ponto de referência que nós temos. E nós pegamos então aqui os relógios, calendários, fazemos ali as nossas previsões com absoluta naturalidade. Só que para chegarmos a essa precisão que nós temos hoje, muitos erros e acertos foram apresentados no passado. E alguns desses grandes gênios da ciência trouxeram para nós dados mais precisos, cada vez mais precisos, que hoje nós podemos então determinar, né, controlar a nossa vida com maior simplicidade. E a gente vê isso tudo, né, a importância dessas descobertas, foi exatamente aquilo que nós temos hoje na tecnologia. Cheguei a comentar com vocês no nosso estudo anterior a respeito daquele nosso famoso bug do milênio, quando os computadores, né, que tinham programas que gerenciavam ali as suas funções, muitos desses programas tinham no seu calendário até 1999. Não tinha 2000. E a ideia era exatamente essa. Quando o calendário virasse do ano de 1999 para o ano 2000, haveria então uma pane geral em todas as máquinas, paralisando o sistema bancário, sistema de transporte, sistema de controle das empresas. Então, quer dizer, haveria o caos. Essa então era a grande preocupação que se tinha, e aí então aquela visão apocalíptica, né, que se tinha, que era exatamente o mundo ia acabar e tudo ia começar pela informática. Aí muita gente vendeu coisa, virou aquele caos todo. Tudo isso por causa de uma mudança de dia, uma mudança de ano num calendário que há mais de 2000 anos já começava a ser analisado a respeito desse ano trópico, duração da revolução da Lua, a precisão dos dias, daquelas nossas 23 horas e 54 segundos e tal, né? Dos 59 minutos que a gente tem depois para calcular ali o nosso ano bissexto. Então, tudo isso foi previsto. Previsto não, foi desenvolvido a partir desse raciocínio inicial. E continua. Hiparco, né? Deixa eu ver aqui, tá. Vamos um pouquinho para Hiparco aqui também. Ele fala o seguinte: o maior astrônomo da antiguidade. Ele viveu entre 160 e 125 a.C. Nasceu em Niceia, descobriu a precessão dos equinócios e retificou a duração do ano adotado antes dele. Então foi mais um grande nome que viu essa ideia do clima. E a gente lembra, claro, que o homem intuitivamente já utilizava as estações do ano de um modo sábio, não vamos dizer assim absolutamente sábio, mas bastante sábio, para trabalhar com a agricultura, para poder trabalhar com a sua rotina de um modo geral. Mas aí quando essas ideias começaram então a se tornar mais claras e mais precisas, a vida das pessoas se modificaram. Foi calculado, né, a gente vê aqui em São Paulo, um exemplo que a gente tem claro, é que nós estamos agora entrando, né, no outono, e logo logo chega o inverno, 2 estações de seca. Para São Paulo, entrarmos no outono e no inverno tem agora um grande significado. Antes não tinha importância nenhuma. Nossas represas aqui com níveis preocupantes, as chuvas diminuindo, tudo isso foi decidido então pelos geógrafos, pelos meteorologistas e tudo mais, a partir desse pensamento dos antigos. Então, o conhecimento que a gente tem é algo que lamentavelmente nós não aprendemos a valorizar. Nós simplesmente lemos uma informação sem entendermos exatamente o que aconteceu na história da humanidade para chegarmos a essa condição atual. Então tudo começou com alguém que trouxe uma ideia, trouxe uma sugestão, deu uma opinião, depois começou a trazer comprovações para chegarmos nessa situação. E aqui então essas descobertas, por mais preciosas que fossem para o progresso da ciência,
levaram cerca de 2000 anos para se popularizarem. À época, dispondo apenas de raros manuscritos para se propagarem, as novas ideias permaneciam como patrimônio de alguns filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas, que ninguém pensava em esclarecer, não tiravam proveito algum dessas ideias, continuando a alimentar-se das velhas crenças. E isso nós vemos, né, que conforme conversamos no nosso encontro anterior, que quando nós falamos assim que Tales de Mileto, ou então Hiparco, esses dois desenvolveram essas teorias, elas não eram ditas em praça pública. Elas ficavam enroladas ali naqueles papiros, ficavam escritas e esquecidas em prateleiras que ninguém dava valor. E isso a gente vê uma situação curiosa, porque um conhecimento científico, para que ele possa se propagar, é importante que ele encontre mentes capazes de compreendê-lo. É o que nós vemos hoje na nossa realidade. De que adiantaria nós termos professores com alta qualificação de conhecimento científico para poder ensinar ciência nas escolas, se as crianças tiveram uma má formação básica durante os primeiros anos da vida acadêmica e simplesmente não vão conseguir compreender o que ele está dizendo? Aí vão dizer que a escola é muito difícil, que o professor é muito exigente. Na verdade, ele está passando um conhecimento que deveria ser básico para todo mundo. É mais ou menos aquilo também, só abrindo um parêntese para a gente poder ilustrar, lembrando mais ou menos as dificuldades que a doutrina espírita tem para se propagar na nossa sociedade. E conforme a gente já trouxe essa ideia, a grande dificuldade dos espíritos, por que eles não podem trazer para nós teorias complexas a respeito do mundo espiritual? Porque nós simplesmente não temos condições de avançar nesse conhecimento. Foi daí então, aquela clássica passagem de um dos livros da dona Ivone do Amaral Pereira, me esqueci o nome agora, mas o Dr. Bezerra de Menezes então ele comenta que houve a necessidade, após o lançamento do Livro dos Espíritos, de trazer numa linguagem mais simplificada aquilo que os espíritos queriam dizer, porque simplesmente o Livro dos Espíritos acabou sendo ignorado. As pessoas queriam conhecer o mundo espiritual, mas não tinham capacidade de se sentar diante do Livro dos Espíritos, diante de um livro A Gênese, e fazer um estudo mais profundo. Foi aí então que os espíritos, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, eles mudaram a estratégia e começaram a romancear as histórias. Foi aí então que começaram a chegar os romances espíritas, contando histórias, contando romances, contando dramas, contando situações de emoções com ingredientes doutrinários que as pessoas possam então compreender. Então a gente faz essa comparação daquilo que a doutrina espírita enfrenta de resistência hoje, de chamar as pessoas para a sala de aula, de chamar as pessoas para grandes estudos, mais ou menos comparado com aquilo que acontece nas escolas. As escolas passam um currículo básico, não pode ir além disso tudo, simplesmente porque a nossa estrutura não tem condições de oferecer ou de exigir maior conhecimento. A mesma coisa acontecia na época. Então, todas essas teorias matemáticas, astronômicas, científicas como um todo, que foram apresentadas naquela época, demoraram muito tempo para poder se popularizarem. Para poder fazer com que uma pessoa comum entendesse qual a duração do seu dia, entendesse o que são esses astros ou essas luzes que estão no céu, de que forma é que as navegações começaram a utilizar todos esses sistemas que foram apresentados. Lembrando sempre que se hoje nós temos um GPS no celular que fala para entrar na rua tal, na rua tal, na rua tal, tudo começou exatamente por esses cálculos matemáticos que foram feitos há mais de 2.500 anos. E continua, item número 11. Por volta de 140 depois de Cristo, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, recentes para sua época, criou um sistema que se poderia chamar de misto, que traz o seu nome e que, por quase 15 séculos, foi o único adotado pelo mundo civilizado. Segundo Ptolomeu, a Terra é uma esfera no centro do universo e se comporia por 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo.
seria a primeira região dita elementar. A segunda região, dita etérea, compreenderia 11 céus ou 11 esferas concêntricas, ou seja, 11 bolas, uma dentro da outra, girando em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, o de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, o de Saturno e das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino, e finalmente do primeiro móvel, que daria movimento a todos os céus inferiores, obrigando-os a fazer uma revolução em 24 horas. Além dos 11 céus, estava o Empírio, a morada dos bem-aventurados, denominação tirada do grego pir, ou pur, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz como fogo. Durante muito tempo prevaleceu a crença em vários céus superpostos, que, entretanto, variavam em número. O sétimo céu era geralmente visto como mais elevado. Daí veio a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. Paulo, por exemplo, disse que fora elevado ao terceiro céu. Segundo Ptolomeu, além do movimento comum, os astros tinham movimentos próprios, maiores ou menores, segundo a distância que se achavam do centro. As estrelas fixas fariam uma revolução de um período de 25.816 anos, avaliação essa que denota conhecimento da precessão dos equinócios, que efetivamente se realiza em 25.868 anos. Isso aqui são dados, claro, isso aqui são informações que para nós não tem tanta relevância, muito mais a título de cultura, para a gente saber que, embora os dados não sejam memorizados por nós, porque a gente tem mais coisa para fazer da vida do que ficar pensando nisso, mas o mais importante é a gente saber que esse pensamento existiu, que as coisas começaram assim. E quando Ptolomeu falava que havia então essas 11 esferas, que existia uma força que movimentava tudo, ele pensava num mundo que era mecânico. O que é o mundo mecânico? Alguma coisa movida por engrenagens, alguma coisa movida por uma força inicial. Lembrando que ele não conhecia a bateria. O máximo que eles faziam ali era uma força da natureza que fazia a movimentação. Não conhecia a lei de gravidade. Então tinham ali vários céus para poder chegar até lá. As estrelas eram cravadas nesse céu. Não se tinha qualquer noção da profundidade do universo. Hoje nós temos um pouco mais pelos equipamentos que nós conseguimos desenvolver, mas naquela época era simplesmente analisado aquilo que os olhos podiam ver. Então, se eu vejo uma estrela no céu, ela está presa em algum lugar. Se eu vejo uma estrela mais próxima ou uma estrela mais distante, eu sei que ela faz parte daquele pequeno espaço que se encontra à minha volta, tendo a Terra o centro de tudo. Mas aí depois, conforme a gente foi ampliando a nossa visão, o nosso raciocínio se tornou então mais amplo. Para falar um pouquinho sobre o Ptolomeu, nós temos aqui a definição sobre a biografia dele. Astrônomo grego, nascido provavelmente no segundo século da era cristã. Então ali por volta, como foi colocado, 150 ali depois de Cristo. Autor de uma composição matemática e de uma geografia que teve autoridade durante toda a Idade Média. O seu sistema, que consistia em considerar a Terra o centro do mundo e dela fazer um corpo fixo, foi destruído pelo de Copérnico. Então, Nicolau Copérnico, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, apresentou então uma outra ideia, tirando a ideia geocêntrica, em que a Terra era o centro do universo, e colocando a ideia heliocêntrica, como o Sol sendo o centro do universo. Então, houve uma evolução. Então, os gregos já apresentavam primeiro, como a gente viu por Tales, que já falava que a Terra era redonda. Então, apesar dele ter apresentado isso, na Idade Média ainda se acreditava que a Terra era plana. Tanto que você poderia, como a gente viu aqui Kardec colocando, que você chegaria no fim do mundo. Por você eu vou até o fim do mundo. Pois é, a Terra era plana, igual a uma mesa, chegou na beira da mesa, você despenca no nada. Você chegou no fim do mundo. Mas a gente viu que há 1.500 anos, praticamente 2.000 anos antes, a ideia da Terra redonda, analisada por cálculos matemáticos, já havia sido prevista.
E até mesmo Cristóvão Colombo, né, o grande navegador genovês, quando ele falou sobre a esfericidade da Terra, ele pensou, eu vou naquela direção porque eu vou dar a volta no mundo. Porque a Terra é redonda. Observando, né, as caravelas que iam em direção aqui ao ocidente, aí conforme o tempo ia passando, a vela das caravelas ia se tornando cada vez menor, até desaparecer. Então, para nós é algo muito fácil de nós percebermos, mas para aquela época não. Então nós tínhamos a ciência de um lado, as crenças populares de outro, as crenças religiosas de outro. Então pensamentos que entravam em conflitos constantemente. Mas aí, com o passar do tempo, conforme o homem foi se desenvolvendo na sua ciência e até mesmo na sua intelectualidade, ele foi capaz então de eliminar aquilo que era muito fantasioso e manter aquilo que é certo. Tanto que depois de pouco tempo nós tivemos a igreja que perseguiu Copérnico, que perseguiu Galileu Galilei, fundaram seus próprios centros astronômicos. E tiveram então sacerdotes que também eram cientistas. Porque a ciência era fundamental para todos. E continua aqui para nós, item número 12, que é o que a gente vai entrar agora. Que é o que a gente vai vamos começar hoje, agora o nosso estudo, né? No princípio do século XVI, Copérnico, um célebre astrônomo, nascido em Thorn, na Prússia, né, que se transformou depois na Alemanha, em 1472, a gente viu aqui que era ali no momento em que os espanhóis chegavam aqui na América, exatamente nessa época. Falecido em 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras, tornou público um sistema que, confirmado a cada dia por novas observações, foi acolhido favoravelmente e não tardou a suplantar o de Ptolomeu. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e os astros descrevem órbitas circulares ao seu redor, sendo a Lua um satélite da Terra. Se imaginava que a Lua, inclusive, era mais um astro que rodava a solto, né, a esmo pelo espaço, ainda que preso a um tipo de órbita. Mas aí percebeu então que até que o satélite, que a Lua, na verdade, era um satélite nosso. Aliás, é um detalhe curioso que a gente tem que lembrar, que o nome do nosso satélite é Lua. Mas nós temos ali diversas luas, diversos satélites, que também são chamados erroneamente de luas, que se encontram espalhados, né? Marte com 3 luas, Júpiter com 14 luas e tudo mais. Na verdade, são 14 satélites e 3 luas. E assim a gente vai marcando, né? O nome do nosso satélite se chama Lua, assim como o nome da nossa estrela se chama Sol. Então quando a gente fala assim, aquele sistema tem 3 sóis, na verdade não, aquele sistema, na verdade aqui tem 3 estrelas. O nome da nossa estrela é Sol. Então não tem um monte de Sol espalhado pelo universo, né? Exato, Babudi, uma diferença significativa da gente usar um substantivo comum e usar um substantivo próprio. Que na verdade a Lua minúscula nada mais é do que um satélite, né? Mas até nós descobrimos isso também, já é uma outra história. Hoje a gente tem facilidade para poder lidar com esse assunto com naturalidade, saber que a Lua está dando volta, as estações da Lua, as revoluções da Lua. Hoje é fácil lidar com isso, mas naquela época não era. Um século depois, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventa o telescópio. Como eu comentei com vocês, Galileu, na verdade, levou à fama, mas outro pesquisador que trabalhava com lentes que tinha criado essa aplicação. O que Galileu fez foi pegar essa lente, esse equipamento que foi criado, que era utilizado para observar os navios, ele acabou fazendo uma aplicação astronômica com ela. E acabou, naturalmente, levando a grande fama de ser ali o descobridor do telescópio, né? Kardec coloca que ele inventou aqui o telescópio, isso porque é a informação que se tinha naquela época. Não se tinha facilidade das pesquisas, mas na atualidade nós já temos que outros homens inventaram muita coisa, quando outros começaram também a ter outras descobertas, né? Bonifácio, né? Giordano Bruno também é a mesma coisa, que segundo informações, Leon Denis comenta que teria sido a encarnação de Kardec. Então foi também perseguido e ele procurava trazer dentro das teorias da igreja a ideia da reencarnação. E por causa disso foi perseguido pela Inquisição e acabou depois morrendo queimado pela fogueira inquisitória.
né? Então ali também esse foi um dos mártires, sem dúvida nenhuma, da ciência, né, que trouxe para nós esse grande conhecimento. E continua. Em 1610, ele descobre 4 satélites de Júpiter e calcula as suas revoluções. Aqui só para a gente pegar o rodapé, vamos lá. Após Galileu, os astrônomos descobriram mais 12 satélites do sistema de Júpiter, totalizando assim 16 satélites. Aí que são, como a gente já leu aqui, né? Io, Europa, Calisto e Ganimedes, descobertos por Galileu, e por isso chamados de satélites galileanos. Depois Métia, Dastreia, Amalteia, Tebe, Leda, Himália, Lisiteia, Elara, Ananke, Carme, Psifai e Sinope, descoberto posteriormente. Mentes e Tebe, por exemplo, só foram descobertos em 1980. Né? Então, aqui batendo na nossa porta, que a gente foi perceber que em Júpiter nós tínhamos ali mais 2 satélites. E continuando aqui. Verifica que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, e que são esferas semelhantes à Terra. Observa as suas fases e determina a duração de sua rotação sobre seu próprio eixo, sancionando definitivamente, através de provas materiais, o sistema concebido por Copérnico. Desmorona-se, então, o sistema dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, igualmente habitados. Mais um rodapé para nós aqui. Apesar de os espíritos já terem nos revelado que os mundos são habitados, a ciência ainda não conseguiu descobrir vestígios de vida nos planetas do Sistema Solar, embora os cientistas reconheçam que, estatisticamente, devam existir muitos mundos habitados no universo. Aqui a gente entra mais uma vez no campo das especulações, pelo menos a partir da visão científica, e também considerando revelações, que foi aquilo que os espíritos trouxeram. Então, quando se fala sobre vida extraterrestre, é importante a gente lembrar que nós temos hoje uma área da ciência chamada então de exobiologia, ou seja, biologia extraterrestre, biologia exterior. E eu me recordo de uma palestra que foi proferida na Universidade de São Paulo, aqui na nossa capital, de um astrônomo que falava exatamente sobre vida extraterrestre. Né? Então, a primeira coisa que todo mundo pensava era exatamente isso, né? O que nós vamos encontrar nessa palestra? Todo mundo imaginando que o palestrante ia pegar slides com fotografias de OVNIs, com fotografias de seres estranhos e coisa e tal. E na verdade ele falou assim: esqueçam tudo aquilo que vocês viram até agora. Ninguém vai falar de homenzinhos verdes, ninguém vai falar de uma gosma espacial, ninguém vai falar de seres com orelhas pontudas, nada disso. Nós vamos falar de bactérias, de micro-organismos. Porque é o mais próximo hoje que a nossa ciência consegue alcançar. Nós vamos procurar astros no espaço, evidentemente planetas ou luas, já que estrela não pode comportar esse tipo de substância, astros que tenham composição de água. Porque a vida, pelo menos dentro da estrutura biológica que nós compreendemos, nasceu a partir da água. Então, como nós só conhecemos os seres vivos que são compostos de água, que tenham sido originados a partir da água, então se deduz a partir da nossa ciência que a vida fora do nosso planeta também se desenvolva na água. Mas teve um astrônomo americano que ele trouxe uma teoria interessante. Ele disse o seguinte, que nós podemos estar rodeados de vida extraterrestre muito mais do que nós imaginamos, sem sequer percebermos. Por exemplo, ele dizia assim: por que nós acreditamos que todos os seres vivos que existem no universo nasceram da água? Se nós pudéssemos imaginar, por exemplo, seres que são formados a partir de cristais, com um tipo de estrutura biológica que nós não compreendemos, que nós não conhecemos. De repente você anda numa praia, pisando na areia, pisando num monte de seres extraterrestres sem saber. Assim como nós temos na biologia, quando nós estudamos sobre os micro-organismos mais exóticos, nós temos uma categoria chamada de extremófilos,
Esses extremófilos, como o próprio nome diz, vivem em locais extremos. Como, por exemplo, não me lembro, Barbudinho, você faz cada pergunta difícil também. Isso aí eu não me recordo, mas ele falava sobre essa questão, saiu até numa dessas revistas. Pois é, numa dessas revistas. Então ele colocava assim que, se nós estudamos hoje, se você vai à beira de um vulcão, você vai encontrar vida biológica lá. Dentro daquelas rachaduras que nós temos na crosta submersa nos oceanos, onde saem ali aqueles vulcões e tudo mais, aqueles vulcões submersos, nós temos ali em alta temperatura, com alto grau de acidez, bactérias que estão vivas ali. Em água que é muito alcalina ou água que é muito ácida, também vai encontrar. Fizeram perfurações em rochas e trouxeram pedaços, como águas radioativas também, Juan. Então fizeram perfurações no nosso solo para poder tirar amostras de minerais das profundezas do nosso planeta. Quando eles fizeram um exame, perceberam que dentro desses locais eles encontraram bactérias, num local que não tinha nada de água, mas que estava viva ali. Então nós percebemos assim que quando se busca vida extraterrestre, a nossa mentalidade é partir da referência que nós temos hoje. Não adianta a gente querer buscar alguma coisa que a gente não compreende. Agora, o que os espíritos trouxeram para nós, quando eles disseram que todos os mundos são habitados, naturalmente eles falaram, primeiro, que se fala em vida espiritual. Ou seja, os espíritos estão em todas as partes, ocupando todos os globos, sem necessariamente falarmos em vida biológica. E se falarmos em vida biológica, não significa necessariamente que seja uma referência da nossa estrutura biológica, onde nós temos ali a célula, com o citoplasma, com o DNA, aquela coisa toda. De repente é uma estrutura completamente diferente. Então vemos que tudo isso que nós podemos especular, que nós podemos lançar a título de conhecimento, começou gradualmente com o desenvolvimento das ideias. Então, o Friston lembrou que foi filmado também, então muitas ideias interessantes que a gente tem para poder estudar. Claro, como eu falei para vocês, isso é somente a título de conhecimento. Ninguém vai fazer chamada oral para perguntar o nome da bactéria X ou Y. No México, me recordo que foram fazer uma investigação sobre algumas cavernas que traziam cristais, grandes rochas cristalinas, e ali então perceberam poças de água com alto grau de alcalinidade. Foram verificar ali, pronto, tinha vida ali dentro. Aquele tipo de água, se nós tomarmos, para nós é um grande veneno. Nós morremos em pouco tempo. Mas dentro dela nós tínhamos ali bactérias vivendo. Então, tudo isso é analisado a partir dessa visão de que a vida biológica não se configura apenas nessa estrutura. Ela pode se modificar de várias formas. E continua. Tá. Então aqui mais uma vez, desmorona-se então o sistema dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra e sem dúvida igualmente habitados. Só complementando aqui que eu ia falar, acabei esquecendo, saiu na semana passada uma reportagem de cientistas da NASA, que é a agência norte-americana, a agência espacial norte-americana, fazendo uma estatística da quantidade de mundos que são hoje observados, de planetas que são observados, e de fazendo uma comparação de todos esses planetas que foram observados, quais aqueles que se assemelham com a Terra. Se assemelham em termos de estrutura geológica, temperatura possível, analisando a distância que elas se encontram de suas estrelas e tudo mais. E verificando então, porque pela quantidade de planetas semelhante, vão aumentando as estatísticas, as possibilidades de nós encontrarmos vida extraterrestre. E que fizeram uma suposição que provavelmente em 2020, 2025, nós já tenhamos alguma coisa nesse sentido. Essa é uma parte bastante curiosa que nós temos agora. O Sol, como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que a ele estão sujeitos, e as estrelas como inumeráveis sóis, prováveis centros de sistemas planetários. E aí então vão surgindo aqui os tantos e tantos sistemas. As estrelas não estão mais confinadas em uma zona da esfera celeste,
ou seja, como se todas elas ficassem cravadas dentro daquela grande bola de vidro, né, vamos colocar assim, que fica com a Terra no meio dela, ou com o Sol no meio dela. Mesmo com Copérnico trazendo essa ideia de que o Sol é o centro de tudo, as estrelas ficavam então cravadas e fixas nessa estrutura. Só que agora começou então com esses estudos dos telescópios e tudo mais, começamos a ver. As estrelas não estão mais confinadas em uma zona da esfera celeste. Como o próprio nome diz, né, esfera celeste, uma bola celestial, mas irregularmente disseminadas pelo espaço sem fim, a distâncias incomensuráveis umas das outras, mesmo as que parecem se tocar. As aparentemente menores são as que estão mais afastadas de nós. As maiores, as que estão mais próximas, ainda que a anos-luz da Terra. Então isso aqui nós comentamos anteriormente, falando inicialmente que, primeiro, o tamanho das grandezas das estrelas. Primeira grandeza, segunda grandeza, até quinta grandeza, agora até sexta grandeza. E a nossa estrela aqui, o Sol, ele é de menor grandeza dentro dessa escala. Inclusive nós já temos algumas fotografias, ou algumas montagens, na verdade, que foram feitas, algumas gravuras que foram feitas fazendo comparação de estrelas. Nós temos ali o nosso Sol, um grão de areia, comparado com outras estrelas. Então seria a comparação, o nosso Sol, a cabeça de um alfinete, e uma outra estrela, uma bola de basquete. Só para a gente ter uma ideia da dimensão. Então, mesmo essa colocação de Kardec, quando ele diz para nós que as estrelas menores são as mais distantes, muitas vezes nós temos estrelas monstruosas que estão distantes e que aparentemente estão pequenas. E aí nós entramos na questão da velocidade da luz, na questão de que aquilo que nós vemos no espaço hoje já sofreu modificações há milhares de anos. Levando em consideração que a luz viaja pelo espaço durante, vamos colocar, 5.000 anos-luz. Quando aquela explosão surgiu há 5.000 anos-luz, hoje, daqui a pouco, de repente, você olha para o céu e não existe mais aquele brilho, porque tudo se modificou. Então isso começa para nós. Estrelas estão surgindo, estrelas estão desaparecendo, nessa dinâmica do espaço, dessa dinâmica da astronomia, que se desenvolve em tempos que para nós ainda são difíceis de calcular. Como é que a gente pode imaginar um evento que se desenrola durante 10.000 anos, por exemplo? Analisar o número é muito fácil, mas nós entrarmos nessa equação temporal, vamos dizer assim, é muito difícil. Porque nós não temos capacidade de memorizar alguma coisa que se desenvolve em tanto tempo. A gente tem uma noção, quando se fala em tempo, eu lembro quando eu era criança, eu lembro quando eu fiz uma viagem, eu lembro mais ou menos quando a gente vê fotografia. Agora falar de 10.000 anos, racionalmente a gente consegue compreender, mas entender aquilo, vivenciar aquilo na nossa mente já é muito difícil. Aqui um detalhe que a gente colocou, né, as maiores, as que estão mais próximas, ainda que a anos-luz da Terra. Aqui a gente leu isso aqui no nosso encontro anterior, que nessa atualização feita pela editora Celd, eles substituíram léguas, como Kardec tinha colocado, né, léguas umas das outras, e foi colocado então anos-luz, que foi aí que nós entramos naquela ideia, né, de que, falando um pouquinho sobre os anos-luz, a distância da velocidade da luz, a distância que são feitas agora, as unidades astronômicas, etc, etc. Então, tivemos aqui uma pequena atualização. Os grupos de estrelas, aos quais se deu o nome de constelações, são apenas conjuntos aparentes, formados por uma ilusão de ótica, em função da distância em que se encontram da Terra. As suas formas não passam, assim, de efeitos de perspectiva, como acontece com um grupo de luzes espalhadas a uma grande área, ou com árvores em uma floresta, para um observador colocado em um ponto fixo distante. Na verdade, esses agrupamentos não existem. Se pudéssemos nos deslocar na direção de uma dessas constelações, à medida que fôssemos nos aproximando, a sua forma iria desaparecendo, e novos agrupamentos iriam se formando aos nossos olhos. Basta a gente lembrar, para poder
ilustrar um pouco mais isso que Kardec disse, quando a gente olha para uma estrela, né, conhecida, por exemplo, popularmente, vamos colocar o Cruzeiro do Sul. Nós temos ali as 5 estrelas do Cruzeiro do Sul, ou nós temos ali também as famosas 3 Marias, né, que compõem o cinturão de Órion. Então temos essas duas, que são as mais fáceis de nós compreendermos a partir aqui do nosso hemisfério sul. Se nós pudéssemos ver essas duas constelações de lado, se nós pudéssemos dar uma girada nelas assim, Órion está de frente, e nós girássemos e víssemos de lado, ela simplesmente desapareceria. Daí então, que nós estamos vendo, estamos percebendo, que é tudo uma questão realmente de ilusão de ótica. Eram referências que nós temos no céu, que deram para nós a facilidade de nós nos localizarmos dentro dessa geografia espacial. E até outro detalhe também, aquilo que nós conhecemos hoje como Cruzeiro do Sul, ou Órion, ou Ursa Menor, e dentre tantos outras constelações que tem pelo espaço, essas são denominações que são dadas para nós pela ciência clássica do Ocidente. Mas se nós pegarmos, por exemplo, os aborígenes, pegarmos os indígenas, eles têm outras histórias para essas estrelas, com figuras diferentes. Basta a gente lembrar que dentro dessa da astronomia clássica, quando nós falamos sobre o cinturão de Órion, é aquele guerreiro que tem ali o cinturão, tem uma espada e coisa e tal. Já os indígenas diziam que as 3 Marias e as 3 estrelas do cinturão eram 3 mulheres velhas correndo atrás de 3 rapazes jovens. Então para um é um cinturão e uma espada, para outro 3 mulheres correndo atrás de 3 jovens. Então em cada uma dessas culturas, nós temos ali interpretações diferentes. Os árabes tinham interpretações diferentes, os egípcios tinham diferentes, os gregos tinham diferentes. E aí, com o passar do tempo, foi naturalmente se popularizando aquelas que eram nativas ou difundidas por aqueles grandes centros de conhecimento. Então valia muito mais o conhecimento dos gregos do que o conhecimento dos árabes depois de um certo tempo. Então nós nos acostumamos com esses nomes. O Barbudinho colocou, né, no Cosmos de 1980, tem animações das constelações como seriam se vistas em diferentes ângulos, né, e também no passado e no futuro, pois as estrelas se movem. Né, então já se fazia, né, dentro dessa educação de astronomia, essas apresentações para mostrar que as coisas não são como nós imaginamos. Nós entendemos assim, mas que na verdade existe muito mais. Aliás, Carl Sagan, quando ele falava sobre a questão da astrologia, né, lembrando mais uma vez que a astronomia que nós temos hoje, ela partiu da astrologia. Foram aqueles astrólogos, aqueles adivinhos, aqueles profetas e tudo mais, que começavam a olhar para o céu para depois surgir um pensamento científico, né? Pô, nem fala, né? Então, naquele livro que eu comentei com vocês, né, o Mundo Assombrado pelos Demônios, ele comenta exatamente isso. Ele falou assim que não existe nenhum tipo de influência dos astros sobre a vida dos seres humanos. Isso é tudo crendice. Que o médico, quando ele está ali naquele momento do parto, devido à sua massa corpórea, ele consegue interferir na vida do bebê muito mais do que o Sol. Então ele falava muito sobre essa questão da astrologia, né? Mas, vamos lá, né? Então continua para nós aqui. Desde que esses agrupamentos de estrelas só existem em aparência, a significação que uma crença vulgar, supersticiosa lhe atribui é ilusória, e sua influência só pode existir na imaginação. Então Kardec aqui também, não perdendo tempo, também já dá aquela beliscada. Fala exatamente sobre crendices, crença vulgar supersticiosa. Fala que tudo isso é ilusão. Exatamente porque a astrologia não traz para nós nenhum tipo de lógica. Como é que eu posso dizer que o signo tal me influencia, sendo que essas estrelas estão em distâncias imensuráveis para nós? Uma distante lá nas profundezas do universo, mas que tem um brilho forte, e a outra mais próxima. Como é que essas estrelas podem interferir, sendo que entre elas existem muito mais estrelas que não são percebidas a olho nu?
Eu sei que vocês acreditavam em astrologia. Eu sei que todos os dias de manhã vocês olham para o horóscopo. Desculpa provocar essa desilusão, mas infelizmente é verdade. Vocês nunca mais vão saber como vai ser a previsão do ano seguinte a partir desse nosso estudo. Lamentavelmente, né? Vamos lá então. E aqui Kardec continua. Aí vocês vão acordar de manhã, o que eu faço agora? Não adianta mais olhar para o meu horóscopo. Pois é. Para que as constelações pudessem ser distinguidas, olha só então a colocação importante de Kardec. Para que elas pudessem ser distinguidas, receberam nomes como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa, ou Carro de Davi, Pequena Ursa, ou a gente tem Ursa Menor também, né? Lira, etc. E foram representadas por figuras que lembram esses nomes, na sua maioria fantasiosas, não tendo, em todos os casos, nenhuma relação com a figura aparente do agrupamento de estrelas assim denominadas. Portanto, seria inútil procurar essas formas no céu. Então, mais uma vez, a gente lembra que essas imagens elas tiveram uma importância muito grande, como eu falei para vocês, na localização das pessoas. Lembrando que quando elas caminhavam pelas estradas ou quando navegavam, a única referência que elas tinham para poder se orientar era olhando para o céu. Então o indivíduo sabia se ele estava indo para um lado, se sabia para o outro, para que direção ele deveria seguir a partir dessas imagens. Então foi uma forma fácil de analisarmos, mas, reforçando mais uma vez, cada cultura tinha uma interpretação diferente para essas imagens. Nem todas entendiam a constelação de Capricórnio como sendo um Capricórnio. Aliás, a pessoa que olhou para cima, viu aquela meia dúzia de estrelas e viu um Capricórnio, faça-me um favor, né? Ele estava muito inspirado. Porque você não consegue imaginar nada. E continua. A crença na influência das constelações, principalmente nas que constituem os 12 signos do zodíaco, origina-se da ideia ligada aos nomes que elas têm. Se a constelação, que se chama Leão, fosse dado o nome de asno ou de ovelha, certamente lhe teriam atribuído uma outra influência. Começa por aqui. E um detalhe interessante também, quando Kardec fala sobre isso, a questão da Gênese, a questão das constelações, do desenvolvimento da astronomia, é importante nós lembrarmos também que quando nós falamos em histórias bíblicas, analisando, por exemplo, os profetas, aqueles que faziam previsões e coisa e tal, dá para a gente poder perceber ali um fenômeno mediúnico muito mais intenso do que nós imaginamos, do que aqueles que faziam previsões astrológicas. De imaginar o próprio nascimento de Jesus, de imaginar as guerras que tinham no passado. Se alguém fosse nascer, se alguma coisa ia acontecer. Tudo isso coloca então por terra todas essas teorias, que são muito mais místicas do que racionais, a partir do entendimento do que acontece no espaço. Fristone lembrou aqui, que interessante que Jesus, no Evangelho, fala sobre a era de Aquários para seus apóstolos. Está ali, então, curiosidade. O Zé colocou, até há pouco tempo havia a matéria de navegação estelar na aviação. Sim, os próprios pilotos aprendiam a se orientar pelas estrelas. Assim como os navegadores também, assim como os próprios exploradores de um modo geral. Então o espaço, para nós, era a referência que se tinha. Mas tudo analisando o quê? A posição das estrelas, não a representação que elas têm ou a influência que elas possam exercer. E continua. Claro que toda essa teoria que eu estou passando para vocês, para um astrólogo, ele vai trazer ali, a partir das suas crenças, explicações bastante curiosas a respeito das influências dos astros, de signo ascendente, signo descendente e tudo mais, Mas a ciência mostra exatamente isso. Pode talvez haver algum tipo de mistério que nós ainda não compreendemos, mas a princípio, a partir da nossa ciência atual, temos então essas considerações. Item número 13. A partir de Copérnico
e Galileu, as velhas cosmogonias, ou seja, cosmogonia significa as teorias da formação do cosmos, do espaço, né? Aliás, é interessante a gente ver as denominações que também são diferentes. Basta a gente lembrar que aqui no Ocidente nós chamamos os homens que viajam para o espaço de astronautas, ou seja, aqueles que navegam entre os astros. Já quando a gente vai lá para a Ásia, na Rússia, por exemplo, nós temos ali, na antiga União Soviética, eram os cosmonautas. Mas qual a diferença de cosmonauta para astronauta? Nenhuma, é a mesma coisa. Então é uma questão de nome que nós temos. Então, as velhas cosmogonias desapareceram para sempre. A astronomia só podia avançar, jamais recuar. A história conta as lutas que esses homens geniais tiveram de sustentar contra os preconceitos, principalmente contra o sectarismo interessado em manter os erros sobre os quais se estabeleceram as crenças, que pareciam apoiadas sobre uma base inabalável. Foi suficiente a invenção de um instrumento óptico para derrubar uma construção de muitos milhares de anos, pois nada poderia prevalecer contra a verdade reconhecida como tal. Graças à tipografia, ou seja, à imprensa, né, a gráfica, o público, iniciado nas novas ideias, começou a não mais se deixar embalar por ilusões e tomava parte da luta. Não era mais contra alguns indivíduos que se precisava combater, mas contra a opinião geral, que tomava a defesa da verdade. E quando se fala em tipografia, a gente tem que lembrar também que muitos livros que foram escritos no passado foram para a fogueira da Inquisição, simplesmente por entrarem em conflito com as teorias religiosas. Então, se nós pegarmos ali o Index Librorum Prohibitorium, que foi exatamente aquele índice de livros proibidos criado pela Inquisição, ou recriado pela Inquisição a partir da reforma religiosa, a partir da reforma religiosa, que veio depois da Contra-Reforma, muitos livros de filósofos do passado estavam nessa lista. Uma lista de livros proibidos que nenhum católico deveria ler. Entre eles, se vocês pesquisarem hoje, Index Librorum Prohibitorium, vocês vão encontrar os livros de Kardec, além de livros de pensadores da Idade Média, pensadores da cultura grega e dentre outros. Ainda hoje esses livros são proibidos, embora ninguém mais leve a sério, né? As pessoas leem à vontade, as pessoas criticam, comentam e tal, mas ainda está ali, consta como um livro não aprovado, um livro reprovado pela Igreja. E continua. Tá. Foi suficiente a invenção. Deixa eu ver aqui. Certo. Como é grande o universo, perto das mesquinhas dimensões que os nossos pais lhe atribuíram. Como é sublime a obra de Deus, quando a vemos cumprir-se segundo as eternas leis da natureza. Mas também, quanto tempo, quantos esforços e devotamento foram necessários aos gênios para descerrar os olhos e arrancar, afinal, a venda da ignorância. Desde então, estava aberto o caminho onde ilustres e numerosos sábios iam entrar para completar a obra iniciada. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que levam o seu nome e com a ajuda das quais ele verifica que os planetas não descrevem órbitas circulares, mas elípticas, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia não é mais um sistema criado sobre conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência estabelecida sobre as bases mais rigorosas do cálculo e da geometria. Deste modo, se acha assentada uma das pedras fundamentais da Gênese. Então, esse capítulo 5 termina aqui. O que vale para nós aqui alguns comentários sobre essa questão quando nós falamos sobre esses pensadores, esses grandes gênios da humanidade, que trouxeram para nós esse conhecimento,
É claro que hoje, quando nós falamos sobre Kepler, Newton, Laplace e Einstein e tantos outros homens que trouxeram essas teorias, esses nomes ficaram registrados na história. Mas eles também tiveram as suas dúvidas, tiveram as suas certezas, tiveram os seus aliados, tiveram os seus opositores. E acabaram, de alguma forma, sobrevivendo, fazendo com que suas ideias sobrevivessem a todas essas dificuldades. Quando se fala sobre astronomia e a influência que os astros exercem e exerceram na vida das pessoas, me veio aqui um filme chamado... Ele é um filme dirigido pelo Mel Gibson, que fala sobre sociedades pré-colombianas, ali daquela região da América Central, dos Maias. É um filme chamado... Me esqueci o nome agora, estou com a memória ótima. Mas enfim, é um filme que conta... Apocalipto, obrigado, Cindizinha. Cindizinha está ali na bucha. Nesse Apocalipto, o que ele mostra? Ali a guerra que existia entre as tribos que construíram aquelas pirâmides, uma tribo escravizando a outra e tudo mais. Mas o detalhe interessante, quando a gente fala sobre essa questão da astronomia, da influência dos astros, é que aquelas sociedades, e hoje nós temos isso registrados, né, legal, nós temos isso hoje registrado nas ruínas, nas gravuras dessas sociedades, eram sacrifícios humanos. Eles construíam altares para poder fazer homenagem e para poder acalmar o Deus Sol. Então nós tínhamos ali aquelas pirâmides, no alto daquelas pirâmides pedras, onde aqueles que eram sacrificados se deitavam, o peito era aberto com a pessoa viva, o coração era arrancado e levado em direção ao Sol. Ou então aquelas mulheres, principalmente as jovens virgens, que eram lançadas na boca dos vulcões para poder acalmar a fúria dos deuses. Ou todos os sacrifícios em nome da agricultura, sem conhecimento sobre as intempéries do tempo, né? Sobre as secas, as inundações, as pragas, as doenças. Olha quanta coisa surgiu com o passar do tempo, do entendimento mais claro, tirando a influência dos deuses e a influência dos astros sobre a vida das pessoas. Então nós nos desprendemos, felizmente, de uma época cheia de misticismo, porque o homem, quando ele não tinha uma resposta para algo que acontecia na sua vida, ele inventava uma história. E não fazia isso por má fé. Assim como nós temos, que já comentamos isso na semana passada, que a curiosidade faz parte da natureza humana, o homem tem a curiosidade como um elemento essencial para o seu desenvolvimento, nós temos também a necessidade que o homem tem de criar histórias, de criar resposta para suas dúvidas. Se ele não tem uma resposta clara, ele cria uma história de acordo com a sua cultura, com o seu conhecimento e das influências que ele sofre. Daí então que nós temos todas as religiões que foram criadas. O homem tinha necessidade, né, sem dúvida, Fristone. A curiosidade é o berço da ciência e do conhecimento. Então o homem tinha necessidade de conhecer a sua própria origem. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. Quando os Espíritos disseram, lá no Livro dos Espíritos, que a consciência que o homem tem a respeito de uma força superior é inata. Nós nascemos com isso. Tanto é assim, como ele comentou aqui no capítulo anterior da Gênese, ele comentou que tanto isso é verdade, essa tendência intuitiva que o homem tem a buscar uma força superior que rege a sua vida, é perceber que em todos os povos, em todas as épocas da humanidade, mesmo povos que nunca tiveram contato entre si, tinham suas crenças, tinham sua religião. Se a gente pegasse ali, por exemplo, os aborígenes da Austrália, pegássemos ali comunidades africanas do continente africano, pegássemos aqui sociedade pré-colombiana, ou mesmo sociedades indígenas aqui na América, pegássemos lá em cima, lá na região da Escandinávia, aquelas primeiras comunidades que nós tínhamos lá em cima, todas elas acreditavam que existia alguma força superior. Que você morria e ia para algum lugar, que você tinha um Deus, que você tinha até um demônio, que você tinha outros indivíduos também. E por que acreditavam nisso? Primeiro porque era uma ideia intuitiva, como Kardec trouxe para nós.
E segundo, porque o homem tem necessidade de criar histórias para poder dar sentido para a sua própria vida. Aí nós vimos, né, como eu comentei com vocês naquele documentário A História de Deus, que foi veiculado pelo canal Discovery Channel, nós temos ali que começa dizendo o seguinte, que os homens escreviam nas pedras as suas histórias, marcavam as pedras com o desenho de suas mãos para poder se colocar em contato com Deus, ou se colocar em contato com seus deuses, porque eles entendiam que Deus estava na natureza. E aí, então veio toda aquela evolução que nós comentamos, os deuses partiram da natureza, depois foram para os animais, depois foram para os astros no espaço, depois foram para os homens. Lembrando, por exemplo, que os imperadores romanos, ou mesmo os faraós e tantas outras lideranças pelo mundo afora, eram indivíduos que tinham sido escolhidos ou eram representantes do próprio Deus, ou de seus próprios deuses. Então nós saímos de toda essa salada, vamos dizer assim, ou essa sopa que trouxe aquele grande caldo de conhecimento misturado com fantasia e tudo mais, e com o passar do tempo ela começou então a se tornar mais seletiva. Nós começamos a tirar aquilo que era místico e começamos a tratar daquilo que era real. Então hoje nós temos dois grupos interessantes. O grupo da ciência, que trata das questões materiais, mesmo que seja da matéria mais sutil e não percebida pelos nossos sentidos. E depois nós temos também as religiões, que falam sobre o mundo espiritual. As religiões se sustentam em suas crenças. Cada religião traz a sua ideia. A ciência nos seus cálculos. O que faltou para nós agora, e isso felizmente a doutrina espírita nos oferece, é exatamente fazermos uma análise científica daquilo que acontece no mundo espiritual. E isso começou através do quê? Do diálogo, da abertura, do conhecimento, das investigações. Então começamos a desvendar o mundo espiritual com uma visão diferente. Então, ao falarmos sobre mediunidade, eu tenho postado para vocês lá na nossa fanpage do espiritismo.net e também no nosso grupo do Facebook, vários vídeos, entrevistas, documentários que falam sobre a visão de religiões a respeito da morte, que falam sobre milagres e fenômenos, que falam sobre crenças de um modo geral. E qual a importância disso tudo? Nós analisarmos o que o mundo pensa. Porque para entendermos exatamente por que o mundo é o que é hoje, com suas dificuldades, com seus conflitos, com o egoísmo, com o orgulho, com seus medos, com suas ansiedades, é importante nós entendermos o que passa na cabeça das pessoas. E muito do que passa na cabeça das pessoas vem da crença que elas abraçam. Então, ao entendermos as crenças, nós entendemos o seu modo de pensar. E entendemos o seu modo de pensar, entendemos por que o mundo é aquilo que é hoje. Muitas vezes nós acreditamos que estudar doutrina espírita é eu me preparar para a morte. A maioria dos espíritas pensa assim: por que você é espírita? Por que você lê livros espíritas? Ah, porque eu estou me preparando quando eu desencarnar. Se é essa a sua visão de doutrina espírita, você vai reencarnar mais umas 5 vezes só fazendo a escola primária. Porque na verdade a doutrina espírita nos dá o conhecimento a respeito de tudo. Entendemos a nossa natureza, entendemos a natureza do próximo, entendemos a natureza do mundo, entendemos a natureza do próprio universo. Então, embora nós tenhamos um conhecimento muito limitado, é desenvolvendo, como eu falei para vocês, ao estudarmos as obras de Kardec. Se nós tirássemos tudo aquilo que Kardec trouxe a título de informação e mantivéssemos apenas a metodologia que ele chegou, que ele desenvolveu, para chegar a essa conclusão, nós conseguiríamos fazer o que ele fez e melhor. Porque o que vale principalmente é como ele chegou a essa conclusão. E ao estudarmos esse capítulo, nós vimos como que os homens chegaram nesse ponto que nós estamos hoje da ciência. Foi desenvolvendo método, e nós, estudando a doutrina a partir dessa perspectiva filosófica e científica, nós estamos desenvolvendo um método capaz de fazer uma análise de tudo aquilo que está à nossa volta.
Quando você for convidado para ir a um casamento de alguém numa igreja católica, numa igreja evangélica, nós vamos olhar aquelas práticas, aqueles rituais, aquelas crenças por uma visão não crítica destrutiva, mas com uma análise sóbria, com uma análise racional, respeitando muito mais aquilo que as pessoas acreditam, por nós entendermos que elas acreditam naquilo porque foi o caminho que elas percorreram. E não dizer que a minha religião é melhor do que a delas. Então, desde aquele que acredita demais, ou aquele que não acredita em nada, nós conseguimos entender a natureza humana em todos os seus aspectos, simplesmente porque desenvolvemos esse método de aprendizado que a doutrina nos proporciona. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso trabalho. O próximo capítulo que nós vamos entrar vai ser o capítulo 6, Astronomia Geral. Nós falaremos sobre o espaço e o tempo. Se vocês acham que os neurônios de vocês já sofreram com o que a gente viu até agora, vamos nos preparar porque muitos neurônios ainda vão ser hospitalizados, mas não destruídos. O espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, a eterna sucessão dos astros, a vida universal, a ciência e depois considerações morais. Eu prometo para vocês, e essa é uma necessidade que inclusive tem, de estudar bastante esse assunto, para não ficar aqui apenas como leitor, né, lendo para vocês aquilo que está no livro, porque ler por ler todo mundo pode ler. Então, assim, já me comprometi a estudar bastante esse assunto para a gente poder ir compreender o máximo possível, né, desse assunto que é tão interessante, que é tão fascinante. Muitas vezes vão dizer assim, mas esse assunto realmente é muito chato. Na verdade, a forma como ele foi passada para nós pode ter sido uma forma chata. Mas ao analisarmos isso tudo, o conhecimento, a ciência, é algo fascinante para todos nós. Então, assim, vamos estudar o máximo possível para podermos aprender cada vez mais. Né? Deixa eu ver aqui, o Barbudinho colocou. Os evangelizandos me desafiaram a apresentar